Só faltou ele dizer que eu sou pecador também, peco pra caramba, carente da graça de Deus, e é isso, irmãos. Eu não sei quantos de vocês foram criados num lar cristão, eu fui. Meu pai era pastor batista, eu fui criado numa igreja batista, e quem caminha em igreja há algum tempo, já passou por várias situações em que você achou, no mínimo, inusitadas, né? Ou engraçadas, ou interessantes, e eu já passei por algumas nesses anos de evangelho, de igreja, e eu gostaria de começar contando uma dessas histórias que eu presenciei. Não estou contando nenhum caos, eu não estou falando de ninguém que viu, eu estou falando que eu mesmo experimentei quando eu era adolescente. Eu tinha um amigo, um conhecido na verdade, né? E ele se converteu, e então, obrigado, ele se converteu e chegou aquele grande momento de se fazer a profissão de fé, né? Então, assim, você quando entendia, né, o que o Senhor tinha feito por você, você então passava por um momento de profissão de fé, onde o pastor fazia algumas perguntas para saber se você estava apto para o batismo, né? Mas naquela época já não eram perguntas difíceis, então o pastor dava aquela, como a gente chama lá no Rio, aquela miguelada, dava aquela coisa só para, né, só para dar aquela coisa, só para dizer, só para dar o proforme, só para dizer que foi feito. Então ele chegou para aquele jovem então e falou assim: Alessandro, eu quero te fazer uma pergunta. Eu só vou te fazer uma pergunta para o seu batismo. E a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: quem é o seu melhor amigo? Aí o Alessandro pensou. Ele falou: pastor, meu melhor amigo é o Labareda. Labareda era o amigo dele, que era ruivo, né? Então o apelido dele era Labareda. Meu melhor amigo é o Labareda, foi ele que me levou a Jesus. É o pastor: não, Alessandro, olha só, eu estou falando daquele amigo que nunca falta, aquele amigo, sabe, que entregou tudo por você, aquele amigo que estará com você todos os dias da sua vida. Quem é o seu melhor amigo? O Alessandro pensou, falou: pastor, é o Labareda mesmo, não tem mais ninguém, é o Labareda. É óbvio que a resposta que o pastor esperava dele era: o meu amigo é Jesus, aquele que vai caminhar comigo todos os dias é Jesus. Mas irmãos, a grande questão é, nós temos o Espírito Santo, o Senhor tem construído algo hoje aqui, mas será que nós temos o Espírito Santo como amigo? Há um relacionamento entre nós e o Espírito Santo, existe um relacionamento de amizade entre nós. Pensa bem o que aconteceu, gente. O próprio Senhor Jesus veio aqui, 3 anos de ministério, discipulou algumas pessoas que caminharam próximos dele, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou no 3º dia, apareceu algumas vezes para os seus discípulos, e então, perto dele ser assunto aos céus. Em Atos 1:8 ele diz o seguinte: mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E disse para eles isso. Então aguardem aqui em Jerusalém, que o Espírito Santo descerá sobre vocês. Quem é o Espírito Santo? Nosso irmão Jonathan aqui acabou de ler texto maravilhoso de João 14. Ele é o Consolador. Consolador por quê? Por que ele é chamado de Consolador? Porque hoje nós sentimos falta e saudade do nosso Senhor Jesus Cristo aqui, em carne física, aqui conosco. Então ele vem para nos consolar, e ele é Deus atuando através de nós, que tem tudo a ver com o que o André falou mais cedo. Nós seremos, o que acontece quando somos usados com dons? É Deus realizando algo através de nós. Mas como que Ele vai realizar algo através de nós, se não existe um relacionamento, se não existe uma intimidade, se não existe um desejo, um amor pela presença dEle? Aqueles homens, Atos nos diz que eles se reuniram e eles clamavam em oração, mas o Senhor já tinha dito a promessa, o Senhor já tinha dito para eles: eu vou enviar o Espírito Santo. Mas ainda assim eles oravam e clamavam para que a promessa se cumprisse. Não é porque eles tinham dúvida de que ia acontecer, eles tinham certeza. Eles caminharam com Jesus, eles viram o próprio Senhor Jesus ressuscitar, eles viram Jesus ser assunto ao céu, eles não tinham dúvida. Mas mesmo com a promessa, eles clamavam e eles oravam. E eu queria te convidar a ler um texto que todos nós conhecemos,
Mas nós vamos ler 4 versículos, Atos 2, do versículo 1 ao versículo 4. Atos 2, do versículo 1 até o versículo 4, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Irmãos, o que aconteceu aqui? O que foi esse momento? Esse momento era o cumprimento da promessa de que Deus sempre estaria conosco. Esse era o cumprimento da promessa que Jesus tinha dito em João 14: se eu não for, eu não poderei enviar para vocês o Espírito Santo. Ele é o Consolador, Ele é o Conselheiro, Ele é Deus habitando em vocês, não só com vocês, mas em vocês. Esse era o cumprimento da promessa. O Espírito Santo é a presença de Deus em nós. Mas irmãos, isso não é algo que aconteceu em Atos. Não foi, por exemplo, deu um estalo na cabeça de Deus: já que eles vão ficar sozinhos, né? O Senhor Jesus vai voltar para o céu, acho melhor a gente enviar alguém para eles. Não, há um desejo de Deus de se relacionar de maneira presencial com cada um de nós. E esse não é um desejo que começou em Atos, esse é um desejo que está na Bíblia toda, desde Gênesis. Deus deseja se relacionar. O que acontecia no final da tarde com Adão e Eva no Jardim do Éden? Na viração do dia, o que acontecia? O que acontecia, gente? O próprio Deus ia no jardim e se sentava com eles e perguntava: como é que foi seu dia? Como é que você está? Deus queria se relacionar com eles. Entendam, Deus não precisava disso. Deus não estava carente: estou aqui no céu, entediado, não tenho o que fazer, acho que eu vou criar o ser humano para preencher um espaço vazio em mim. Não existe espaço vazio em Deus. O próprio Deus triuno, Ele se satisfaz nele mesmo. Existe o que os teólogos chamam de pericoreses. Pericorese é um termo chique para falar como que era uma dança de roda de criança. Era como se o Espírito, o Pai e o Filho estivessem dançando um com o outro e declarando amor um para o outro. Eles não precisavam disso, mas eles queriam. Ele queria se relacionar presencialmente conosco. Mas Adão e Eva escolheram outro caminho. Eles escolheram a autonomia, eles escolheram o próprio desejo. Eles queriam ser senhores de si mesmos, então pecaram e foram lançados fora do Jardim do Éden. Mas isso não fez com que Deus, ou seja, ele não foi pego de surpresa, não fez com que ele deixasse de querer se relacionar com a sua criação, conosco. Então ele escolhe um homem, Abraão, e fala: a partir de você eu vou fazer uma grande nação. A partir de você eu vou criar um povo que eu vou amar, e esse povo, a partir desse povo, eu abençoarei toda a nação, todas as nações, toda a terra. Por quê? Porque o meu relacionamento com vocês, a minha presença entre vocês, vai transbordar para todas as outras nações. Mas ainda assim, veio Isaac, veio Jacó, os 12 foram para o Egito, 400 anos no Egito. Chegou lá, o povo se esqueceu de quem Deus era, mas Deus não deixou de desejar se relacionar com o seu povo. Então, em um certo momento, quando o povo começou a clamar, o clamor subiu até Deus, e Deus decidiu libertar o povo, e levantou um homem, Moisés. E sabe o que é interessante, irmão? Que Deus falou, a palavra que Deus deu para Moisés, e que Moisés falou para o faraó, foi o seguinte: deixe o meu povo ir, para que eles vão até o deserto fazer o quê? Me adorar. Deus queria se encontrar com o seu povo no deserto.
Mas eles estavam escravos ali, então Deus mandou 10 pragas, fez algo dramático e libertou o seu povo. E quando o Egito foi atrás, o Senhor foi uma coluna de fogo, impedindo com que os egípcios se chegassem até o seu povo. E quando eles ficaram encurralados, o Senhor abriu o mar para que eles pudessem passar. O Senhor libertou o seu povo até que eles chegaram no Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, Deus falou com Moisés: sobe até um monte que eu quero falar contigo. E lá no monte, Deus chegou para ele e falou: santifique o povo, porque eu quero me encontrar com o povo presencialmente. Então Moisés chega para o povo: se santifiquem, se purifiquem, porque o Senhor quer ter um encontro conosco. E então chegou aquele grande dia. Todo o povo se reuniu ao redor do Monte Sinai, e o monte, o texto no Novo Testamento fala que era algo terrível de se ver. O Monte Sinai inteiro tremia, fumaça desceu, o Senhor desceu num fogo sobre o pico do monte. Subiu uma fumaça do monte, o monte tremia, a voz do Senhor era como o som de muitas águas, raio, trovão. E então o Senhor fala para Moisés diante de todo o povo, fala: sobe aqui, que eu quero me encontrar contigo. Então Moisés se encontra com o Senhor, ele fala: desce de novo, fala para ninguém chegar perto. Ninguém pode chegar perto do monte, senão eles vão ser fulminados, nem animal. E ele desce, avisa o povo, e ele sobe, o Senhor avisa de novo. Ele falou: mas Senhor, o povo já sabe, mas avisa de novo. E ele desce, avisa o povo, e então Deus fala: agora chegou a hora, manda o povo subir. Qual foi a resposta do povo? Vamos! Deus nos chamou para se encontrar conosco. Esse é o grande dia que nós ansiávamos, que nós desejávamos. Foi essa? O povo falou: não, Moisés, vai você. O que o Senhor disser, a gente vai obedecer. A gente acredita agora que Deus está ali. Deus queria se relacionar com o povo, mas o povo não quis se relacionar. Passou um tempo, Deus chamou Moisés de novo para o monte e falou: Moisés, eu quero habitar no meio do meu povo. Eles não quiseram subir para encontrar comigo, mas eu vou descer para encontrar com eles. Então ele começa a dar toda uma descrição de um tabernáculo, de um lugar para a sua presença, de uma arca para a presença dele. Por quê? Porque eu quero me encontrar com esse povo. E então, quando Moisés construiu o tabernáculo, todas as 12 tribos se reuniam ao redor do tabernáculo, e a nuvem da presença do Senhor estava ali. Quando a nuvem levantava, todo mundo levantava acampamento. Ou seja, a presença de Deus era o centro, porque mesmo diante do pecado, mesmo diante da recusa, Deus continuava querendo se relacionar com o seu povo. E então veio Davi, passou todo o período dos juízes. A arca foi levada. Um dia os filhos de Eli tiveram a brilhante ideia: nós vamos lutar contra os filisteus, vamos levar a arca, porque a arca é a presença do Senhor, e a presença do Senhor vai fazer com que nós sejamos vitoriosos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos, eles não estavam preocupados com a presença do Senhor, eles estavam preocupados em se livrar de uma batalha. Eles não amavam a presença, eles não desejavam a presença, eles só queriam usar a presença do Senhor, e Deus não se deixa ser usado. Então o povo foi derrotado pelos filisteus, a arca foi levada para os filisteus. Então eles chegaram lá na terra deles e colocaram a arca onde? Vamos colocar no templo do deus Dagon. O que aconteceu no dia seguinte? A estátua caída no chão. Aí eles: não, deve ter sido um vento, deve ter acontecido alguma coisa aqui, vamos levantar a estátua, deixa aí tudo certo. No dia seguinte, a estátua caída no chão, cabeça rolando. Eles entenderam: cara, tem algo aqui nessa arca que a gente não consegue suportar, leva para outra cidade. Chega na cidade, tumores. Não, leva para outra cidade, chega lá, ratos. Eles falam: manda essa arca embora, que a gente não aguenta mais essa presença aqui, que essa presença só traz desgraça para a gente. Botaram a arca num carroção, botaram nos bois e falaram: manda essa arca embora. E a arca chega em Bet-Semes. O que o povo faz? Em vez do povo dizer: a presença de Deus está aqui, voltou para o nosso meio, vamos olhar o que tem dentro, não havia respeito, não havia temor, não havia desejo, não havia prazer na presença do Senhor. 70 homens foram fulminados. Eles ficaram chateados, tristes. Chama o pessoal de Kiriat Jearim, vamos mandar para lá, porque esse negócio aqui a gente não consegue suportar. E a arca foi. Então ficou na casa de Abinadab durante 20 anos ali.
até que Davi chega ao poder. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele amava a presença de Deus. Ele falou: eu não posso estar aqui em Jerusalém, liderando num lugar bonito, e a arca da presença de Deus está onde? Vamos buscar a arca. E quando ele vai buscar a arca, ele bota em cima de um carroção, e começa a carregar a arca, e no meio do caminho o boi tropeça, ou passa numa pedra, a arca ameaça cair, Uzá, que era o filho de Abinadab, escora ela para ela não cair. O que acontece? Fulminado. Davi se entristece, fala: Senhor, eu queria trazer a sua presença, mas quem pode suportar a sua presença desse jeito? Leva a arca para a casa de Obed-edom. Se passam 3 meses, o pessoal chega: Davi, Obed-edom está sendo abençoado, a casa dele inteira está sendo abençoada, porque a presença de Deus está ali. Obed-edom era um homem que amava a presença de Deus, e ele acolheu a presença de Deus, e ele começou a ser abençoado. Davi falou: agora nós vamos trazer, mas eu não vou trazer do jeito que eu quero, eu não vou trazer do jeito que é lógico, eu não vou usar a presença do jeito que me parece ser o jeito certo, eu vou consultar o jeito que Deus quer que a arca seja carregada. Irmãos, quantos de nós temos achado que podemos usar a presença de Deus? Quantos de nós temos achado que podemos usar de qualquer jeito? Deus tem um jeito dele, a forma dele, ele quer se relacionar, mas é do jeito dele, não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito dele. E então Davi consulta os levitas, e ele começa: a cada 6 passos, a arca era carregada nos ombros dos levitas, e a cada 6 passos um boi era sacrificado e um cordeiro era sacrificado. 6 passos, um boi, um cordeiro. 6 passos, um boi e um cordeiro. Irmãos, milhares de animais sacrificados, um caminho de sangue para que a presença de Deus chegasse em Jerusalém. Assim como foi o caminho do nosso Senhor Jesus, que era a presença de Deus aqui entre nós. E quando Davi recebe a arca, como nosso irmão disse aqui, como eu disse, o Senhor tem construído algo. Quando Davi vem trazendo a arca, agora é diferente, não é do meu jeito, não é do jeito mais rápido, é do jeito que Deus quer, e ele vem louvando, pulando, adorando. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos diante da presença de Deus, não existe essa adoração de: vou adorar aqui sentado, porque o Senhor está recebendo a minha adoração. Não, a adoração é uma resposta àquilo que nós estamos vendo, irmãos. A adoração extravagante fez coisas maravilhosas para nós em termos de adoração, mas algo ruim que ela trouxe foi isso: não, eu posso adorar aqui sentado do jeito que eu estou, que Deus está recebendo. Não, a adoração é uma resposta, o louvor a Deus é uma resposta àquilo que nós estamos vendo. E Davi vem pulando, e ele vem adorando, e ele vem dançando diante da presença do Senhor, e ele coloca no centro de Jerusalém, porque ele está dizendo: quem governa sobre Jerusalém não sou eu, mas é o Senhor. E o tabernáculo de Davi, diferente do de Moisés, era um tabernáculo cantado. O de Moisés era um tabernáculo mudo, mas o tabernáculo de Davi era cantado. Milhões investidos em instrumentos, em salários para cantores, para estarem diante da presença 24 horas por dia, 7 dias por semana, louvando a presença do Senhor. E todos que iam visitar Jerusalém, e esse era o auge de Israel, todos que iam visitar Jerusalém podiam ouvir os louvores entoados ao Senhor. O tabernáculo não era fechado mais, as laterais eram abertas para que as pessoas pudessem contemplar a presença do Senhor. E então vem o nosso Senhor Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Por quê? Porque Ele é um Deus que deseja se relacionar. E o nosso Senhor Jesus vai, mas Ele deixa o Espírito Santo. Irmãos, existe em nós um desejo, uma fome pela presença do Senhor. Ou será que nós estamos ainda levantando mãos, cantando, falando muitas coisas, mas não desejando realmente a presença? Sabe o que acontece? Isso veio sendo construído hoje aqui. O mesmo Espírito que se ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos, que habitou lá no primeiro século, é o mesmo que habita em nós hoje. Então, irmãos, não falta presença, o que faltam são pessoas dignas para hospedar a presença.
Pessoas que realmente querem, que desejam. Não basta eu chegar aqui e cantar como eu amo a tua presença, como eu quero a tua presença, se eu não há no meu coração um desejo, uma fome por essa presença, se eu troco a presença por qualquer coisa. Irmãos, eu tenho experimentado algumas coisas de um tempo para cá, as coisas doidas do espírito, né? E eu sou um cara que eu gosto muito de coisas manuais, né? De fazer, madeira, ferro, eu gosto de fazer. E eu gosto muito de ver vídeo de pessoas fazendo, né? E um dia eu orei ao Senhor, clamei, Senhor, eu quero a tua presença, não sei o quê. E na tarde eu tinha 1 hora, de 4 às 5, porque 5 eu tinha que buscar minhas filhas na escola. Quando eu estava cansado, sentei, tomei um banho, cheguei do trabalho, tomei um banho, sentei na televisão, liguei um vídeo de marcenaria para eu ver. Aí na hora o Espírito Santo falou para mim, é assim que você quer minha presença? Não é errado ver o vídeo de marcenaria. Mas quando a fome pelo Senhor, eu preciso me encher dele, eu quero mais dele. Ele falou, se você quer a minha presença, por que então que você não vai? Pode ver. Bota uma pregação, bota um louvor, bota uma sala de oração, bota algo que vai te encher de desejo pela minha presença. Irmãos, é isso que eu estou falando, isso é faminto. Se o cara está 3 dias sem comer, você vai botar um prato na frente, ele não vai perguntar o que é, ele não vai perguntar como é que foi feito, ele não vai perguntar se está higienizado, ele vai devorar aquilo, por quê? Porque a fome, a desejo. Irmãos, sabe o que eu tenho percebido? Nós falamos de fome, falamos de sede, mas nós não sabemos o que é fome e sede. Nós nunca passamos por isso. Mas não basta desejar a presença, querer a presença, eu preciso ser transformado pela presença. 2 Coríntios 3,18 fala, e todos nós, com a face descoberta, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem do Senhor, que é o Espírito. O Espírito Santo de Deus é a imagem dele em nós, e o que ele está falando é que de glória em glória, de passo em passo, nós estamos sendo transformados na sua imagem. Irmãos, hoje existe muito barulho e pouca presença. Sabe por quê? Porque essa transformação, ela não é automática. Adão e Eva vão voltar lá, eles tinham a presença do Senhor todos os dias, na viração do dia, mas eles optaram estar longe do Senhor, pecar contra o Senhor. O próprio povo de Israel, no Sinai, Deus chamou Moisés para o monte para dizer, olha, eu quero estar entre eles. Olha o que ele diz em Êxodo 25:8, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Ali ele diz, sobre a tampa da arca, no meio dos querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os mandamentos destinados aos israelitas. Ele está dizendo, naquele lugar eu vou habitar, ali eu vou me encontrar com você. Quando Moisés desceu do monte, o que o povo estava fazendo? Adorando um bezerro de ouro. Ah, porque Moisés está demorando muito, 40 dias, irmãos. Eles não puderam esperar 40 dias para um Deus que estava querendo fazer algo para habitar no meio do seu povo. Judas, quantos milagres Judas viu? Tudo que ele experimentou, ele viu a ressurreição de Lázaro, ele viu pessoas sendo curadas, ele viu tudo aquilo e optou por trair o Senhor Jesus. Pedro, o Senhor Jesus falou, quem eles dizem que eu sou? Pedro falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus falou, não foi carne nem sangue quem te revelou, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E logo em seguida, ele falou, Senhor Jesus, para com esse papo de morrer, que esse papo aí não está dando certo não, agora é a hora da vitória, é agora que nós vamos reinar. E o Senhor Jesus, afasta de mim, Satanás, porque foi para isso que eu vim. No mesmo momento, esse mesmo Pedro que viu tudo isso negou. Depois de ser negado, foi curado pelo Senhor Jesus. Quando ele perguntou 3 vezes, Pedro, por que tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele falou, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas. E no final ele fala, Senhor, tu sabes tudo. Ele falou, você sabe que eu não consigo te amar como o Senhor me ama, mas você sabe que eu te amo. E ele falou, apacenta as minhas ovelhas. Ele está falando, eu ainda confio em você. Esquece o que ficou para trás, eu confio em você. Você me negou 3 vezes, eu te restaurei 3 vezes.
Esse mesmo Pedro, passou um tempo, quando o Senhor queria mostrar para eles que a salvação não era só para judeus, para gentios, deu uma visão para ele, botou animais, mata, come, ele falou, não Senhor, jamais. E o Senhor fala, não considere impuro aquilo que eu considero puro. E passou um tempo, esse próprio Pedro foi confrontado por Paulo, porque quando chegava o pessoal de Jerusalém, ele tratava os gentios de um jeito, quando o pessoal de Jerusalém não estava, ele tratava de outro. Mas ao mesmo tempo, o Senhor foi gerando transformação nesse homem. Ananias e Safira, quantas coisas eles não viram acontecer, a descida do Espírito Santo, eles cheios do Senhor, quantas coisas eles viram, e ainda assim optaram por mentir ao Espírito Santo. Irmãos, a presença de Deus gera em nós fascínio, gera em nós paixão. Pensa no adolescente. Adolescente é um bicho estranho, né? Adolescente, quando ele está começando ali, né? Puberdade, começa a nascer uns pelos no bigode, você fala, corta esse bigode, rapaz. Não vou cortar nada não. Bota um desodorante, você está fedendo. Não, está tranquilo. Vai tomar um banho? Não tem problema não. Daqui a pouco ele começa a tomar banho, perfume, fazer barba. O que aconteceu? Está apaixonado, né? Ele faz tudo porque existe uma paixão, existe um fascínio, existe algo que capta o olhar e o coração deles, irmãos. Será que nós estamos fascinados pelo Senhor? E aí eu não preciso dizer regra, eu não preciso dizer para você não pode fazer isso, você não pode. Não, eu vou olhar para o Senhor e falar, isso aqui não agrada o Senhor, eu não vou fazer isso não. Eu quero o Senhor, eu quero ver o coração dele, eu quero ver a alegria nele, eu estou fascinado por ele, eu estou apaixonado por ele, que jamais faria isso, porque isso vai contra aquilo que ele quer. E parece que na igreja a gente tem feito o inverso. Em vez da gente ensinar o relacionamento com a presença do Senhor, nós estamos dando conhecimento, achando que se eu encher a pessoa de conhecimento, ela então vai conseguir lutar contra o pecado, ela então vai ser transformada. Irmãos, o que transforma é a presença, não é conhecimento. Quem conhecia mais sobre Deus do que Paulo? Circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, fariseu, criado aos pés de Gamaliel, que era o cara da época. Quem conhecia mais Deus do que Paulo? Mas quando o Senhor Jesus apareceu para ele no caminho do Damasco e falou, Paulo, por que você me persegue? Ele falou, quem és tu, Senhor? Ele não conhecia a voz do Senhor. Ele tinha todo conhecimento, mas não conhecia a voz do Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos de relacionamento. E é óbvio, eu não sou contra o conhecimento. Eu estudei seminário, eu leio, eu gosto, não sou contra isso. Só que, irmãos, a gente tem que parar com esse pensamento grego de achar que penso, logo existo, de que achar que tudo se restringe ao pensamento. Não é. Você sabe, vou te dar um exemplo simples. Quantos de nós aqui não lutamos com melhorar a alimentação, fazer exercício, né? Todo mundo sabe que isso é saudável, né? Todo mundo sabe que hambúrguer faz mal, batata frita faz mal. Por que a gente come? Se fosse pelo conhecimento só, era muito simples. Não, amanhã eu entro na academia, minha reeducação alimentar começa hoje e acabou. Não é pelo conhecimento, é pelo fascínio. Mas se há um objetivo, eu vou contar um caso para vocês, mas não vou contar o nome do santo não, que acho que alguns aqui conhecem. Uma vez a gente foi com um grupo de pastores na Disney, né? A gente foi para uma conferência e aproveitou um dia, que era lá nos Estados Unidos, falou, vamos na Disney, foi no Parque da Universal, e aí tinha um brinquedo do Harry Potter, né? Que você entrava ali, né? E o brinquedo ele não para, tipo assim, você entra numa esteira, né? Você vai andando, aquele negócio levanta, você entra, senta, baixa, né? Cara, e teve um dos irmãos que estava com a gente lá, que foi, quando chegou lá e foi abaixar o negócio, não entrou, cara. Aí tiveram que parar o brinquedo, tiveram que sair, pá. E aí nego zoou, né, cara? Zoou pra caramba o cara. No ano seguinte nós voltamos para a conferência. Como é que o cara estava? Magro. Agora eu vou entrar nesse brinquedo. Existia um objetivo, existia um fascínio, existia algo que o movia. Irmãos, o que nos move, o que nos fascina, tem que ser a presença do Senhor. Não adianta eu ter dom sem caráter, não adianta eu ter dom sem a presença. Você pode ser o maior fã do Messi que você conhece, ter todas as camisas do time, saber toda a história do Messi, pode saber quando ele fez o primeiro gol, data, você pode saber até coisa que nem ele sabe,
data do primeiro gol, você pode saber tudo. Mas você vai bater na casa do Messi, ele vai te receber? Porque não é conhecimento, irmãos, é relacionamento. Aí tem um outro cara que não conhece quase nada do Messi, mas é amigo dele. Ele vai bater lá, ele vai entrar na casa do cara, porque não é conhecimento, é relacionamento. Então, irmãos, olha só, nós precisamos amar a presença. O Senhor quer se relacionar conosco, mas essa presença precisa gerar em nós transformação, paixão, fascínio, desejo por Ele. E não só isso, essa transformação precisa ser em nós um relacionamento constante com o Senhor. Tem um texto que eu amo, que é Atos 4. Como a gente leu aqui em Atos 2, o Espírito Santo desceu, como línguas de fogo, eles foram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas, falaram sobre as maravilhas de Deus ali. Aí as pessoas acharam que eles estavam bêbados. Então Pedro pregou, 3.000 pessoas, eles ficaram aflitos e dizendo: que faremos nós então diante de tudo isso? E Pedro falou: arrependam-se e sejam batizados. E ali inicia a igreja, mais de 3.000 pessoas se convertendo, e vem, depois eles encontram um coxo na porta do templo, ele é curado. Então tudo aquilo acontecendo. Mas quando veio uma movimentação, e aí o Sinédrio começa a achar estranho, prende Pedro e João, eles passam uma noite na cadeia injustamente. Depois, no dia seguinte, eles são ouvidos diante do Sinédrio, e eles falaram: nós não deixaremos de falar daquilo que nós temos visto e ouvido, não podemos deixar de falar. Então eles saem dali com advertência: se vocês falarem, vocês vão morrer, vocês vão ser açoitados. E eles voltam, e quando eles chegam para os irmãos estavam orando por eles. E quando eles chegam lá e eles relatam para os irmãos o que aconteceu, felizes, porque foram considerados dignos de sofrer pelo Senhor. E então eles fazem uma oração. A oração deles é: Senhor, nos dê ousadia para pregar o Evangelho, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas enquanto pregamos o Evangelho, porque é assim, né? Os sinais e maravilhas acompanham a pregação do Evangelho. E aí o Senhor, ele falou: estende a sua mão. Seja, quem pode estender a mão é quem está perto. Ele falou: estende a sua mão. E o que aconteceu? O lugar que eles estavam tremeu, e o Espírito Santo desceu sobre eles mais uma vez. Mas já não tinha descido em Atos 2, irmãos. O que aconteceu em Atos 4? É porque um relacionamento, ele não vive de um momento só, mas ele vive de vários. E eu estou apaixonado pelo Senhor, e a presença dele desce, e eu choro, e meleca pelo chão. E aí eu penso: foi isso que aconteceu, não vai acontecer mais. Aí passa um mês, eu continuo clamando, vem de novo. Porque é isso, irmãos, relacionamento. Quando a gente ama, eu não quero só um encontro, eu quero uma vida com ele. É um relacionamento constante. Eu lembrei daquela música dos Bravos, né? Toda fome saciada, sua beleza revelada, e o melhor, sempre tem mais, sempre existe mais do Senhor, irmãos. E não é só mais do mesmo, é mais, com mais intensidade. Alguns homens durante a história entenderam isso. Pedro entendeu isso e foi se relacionando, encontrando mais do Senhor. Paulo entendeu isso. Irmão, você já parou para pensar que quando Paulo foi impactado com o Evangelho, pregou em Damasco, saiu escorraçado, chegou em Jerusalém, queriam matar ele, os discípulos falaram: a gente está vivendo um momento de paz, irmão, vai para Tarso lá, dá um tempo. Sabe quanto tempo Paulo ficou em Tarso? Vocês imaginam? De 10 a 13 anos. O que Paulo ficou fazendo ali? Paulo ficou desfrutando da presença do Senhor. E aí quando ele volta, a gente fica impactado com tudo aquilo que Paulo fez. Por quê? Porque ele ficou 10 anos sem ensinar, sem servir, só desfrutando da presença do Senhor. O livro dos Mártires de John Fox conta uma história de uma mãe. Os cristãos ali no 1º e 2º século sendo martirizados. E então eles cansaram de martirizar a mãe, porque falaram: essa daí não vai negar, não vai fazer nada. Então vamos pegar o filho dela, vamos ver se ela permanece fiel desse jeito. E quando pegaram o filho dela, eles começaram a arrancar o couro cabeludo dele, puxando com uma faca, cortando e puxando. E a criança gritava, e a mãe dizia: filho, aguenta,
Não nega. Permanece firme, porque no céu haverá uma coroa para você. A presença do Senhor, o que nós encontraremos não se compara com a dor e o sofrimento que nós passamos aqui. Amava a presença, relacionamento constante. Dwight Lyman Moody, pastor, uma igreja grande em Chicago, de repente 2 irmãs da sua igreja chegam para ele e falam o seguinte: pastor, nós estamos orando para que você seja batizado pelo Espírito Santo. Aí ele falou: mas como assim? Eu já sou pastor de uma igreja grande, várias pessoas vêm me ouvir aqui todo domingo. E no começo ele ficou incomodado com aquilo, e todas as tardes de sexta-feira as irmãs iam ali orar por ele, mas passou um tempo que ele começou a orar com as irmãs. Então veio um grande fogo na cidade de Chicago, e a sua igreja foi incendiada, o prédio destruído, e ele vai para Nova York para clamar para os irmãos ali recursos para reconstruir a igreja em Chicago. E quando ele está andando pela Wall Street, a presença do Senhor desceu sobre ele, de uma forma que ele falou: é até difícil para mim falar sobre esse dia. Ele correu para a casa que ele estava hospedado, e ele ficou deitado com medo. Ele falou: eu vou ser fulminado, porque a presença do Senhor está aqui, e eu sou pecador. Homens que experimentaram um relacionamento de intimidade. John Wesley era um cara frio, metódico, mas o Senhor incendiou o coração dele um dia. E aí as pessoas falaram: John Wesley, como é que você faz para tantas pessoas virem te ouvir pregar? Ele falou: eu ateio fogo em mim mesmo, e as pessoas vêm me ver queimar pelo Senhor. Sundar Singh, um homem conhecido como o missionário dos pés sangrentos, um missionário indiano que, quando teve um encontro com a presença do Senhor, ele se tornou um sadhu, que é um homem santo indiano. Tinha muito sadhu hindu, ele era um sadhu cristão. E o sadhu só anda descalço e com uma roupa, aquela roupa açafrão, aquele amarelo. Só isso. E Deus colocou no coração dele de pregar no Tibete. E todo ano ele atravessava as montanhas geladas, descalço, só com um cobertorzinho em volta, para pregar o evangelho no Tibete, porque ele amava a presença do Senhor, porque ele fazia o que o Senhor estava mandando ele fazer. Irmãos, a presença de Deus está aqui. Está aqui agora. Você já parou para pensar nisso? Deus, Criador do universo, aquele que nos criou, está aqui agora, e nós não honramos essa presença. Quando eu olho para tudo isso, como é que eu posso desejar mais o futebol? Como é que eu posso desejar mais o Instagram? Como é que eu posso optar pelo Netflix mais do que a presença do Senhor? Quantos de nós, irmãos, estamos dispostos a ficar sozinhos? Sozinhos com a presença do Senhor. Eu lembro de um vídeo do Paul Washer, que ele fala o seguinte, ele fala: quando eu entendi do Senhor que o Senhor estava me chamando para o ministério, eu procurei o meu pastor. Ele diz: homens sólidos, homens da palavra, mas homens que amavam a presença de Deus. Eu cheguei para eles e falei: eu quero ser um pastor. E ele falou para mim: você está disposto a ficar sozinho? E ele falou: na época eu imaginei que ele estava falando isso porque, se eu pregar o verdadeiro evangelho, né, as pessoas não vão querer ficar, vão me negar, não vão querer ficar perto de mim. E depois ele falou: mas não era isso. Depois eu entendi. Ele falou: enquanto está todo mundo se divertindo, se entretendo, você está disposto a ficar sozinho com a minha presença? E ele falou que ele entrou numa jornada de clamar ao Senhor, e ele botou o celular para despertar, e ele orou 15 minutos no primeiro dia, chorou, dormiu, e o colega de faculdade chegou lá e encontrou ele dormindo lá no chão, acordou ele falou: agora eu vou botar o celular para despertar. E ele ficava orando, e orou 2 meses, 3 meses, 4 meses. Ele falou: Senhor, eu não vou parar enquanto o Senhor não vier. E ele ficou orando, e de repente a sua igreja fez um acampamento de esqui para jovens. Você ia esquiar e falar do Senhor, coisa maravilhosa. Mas Deus falou: não é isso. Ele foi para o meio do mato, ele falou: eu parecia um maluco, eu jogava pedra para o alto e falava: Senhor, eu preciso da tua presença. Ele clamava, porque ele falou: eu preciso da presença, eu não preciso só de mais um acampamento, eu preciso da presença. E ele falou: irmãos, um dia a presença veio.
E ele falou, e eu me lembro daquele dia como se fosse hoje. E aquele dia para mim, ele é mais real do que hoje, porque o Senhor veio sobre mim. Irmãos, quando o Senhor Jesus fala de jejum, o Senhor Jesus está falando, a gente faz jejum muito errado, né? Alguns fazem uma greve de fome para Deus dar aquilo que Ele quer. Senhor, eu vou fazer uma greve de fome aqui porque eu quero um emprego novo, porque eu quero casar, porque eu quero... E por muito tempo eu jejuei porque eu queria ouvir o Senhor, mas o Senhor Jesus, Ele falou algo interessante. Quando criticaram Ele, por que seus discípulos não jejuam? Ele disse, como é que eles vão jejuar se o noivo está aqui? Mas haverá um dia que o noivo será tirado. Nesse dia eles jejuarão. O jejum, meus irmãos, nós jejuamos porque nós sentimos saudade da presença de Jesus aqui conosco. Esse é o jejum. Eu jejuo porque eu estou com saudade. Eu jejuo porque eu quero que Ele venha logo. Eu jejuo porque há um desejo, um amor tão grande pela presença dEle, que eu não aguento mais ficar aqui sem Ele. Irmãos, esse lugar, essa casa, precisa ser um lugar da presença de Deus. As pessoas precisam chegar aqui e não simplesmente ver um prédio legal, não ver uma decoração boa, não ver boa música só. Eles precisam chegar aqui e ver, cara, aqui está denso, porque tem a presença de Deus aqui. Nós precisamos de comunidades ao redor da presença de Deus. Porque existem pessoas que amam tanto a plantação de igreja, que o objetivo deles é a plantação de igreja, não é o Senhor. Não é a presença, Ele vai plantar uma igreja que ama plantar outra igreja. Existem pessoas que amam tanto a missão, que vão, pregam o evangelho, cumprem a missão, plantam uma igreja que ama a missão, mas que não ama a presença. Nós precisamos de lugares da habitação, da presença de Deus coletiva. Nós precisamos orar por isso. Sem Espírito, nós queremos o Senhor. Se o Senhor não estiver aqui, não há nada que nós podemos fazer, não há nada que nós possamos fazer, nada. Eu queria que a gente tirasse um tempo em oração agora. Queria chamar os irmãos aqui do louvor. Pedir para que eles possam discernir o ambiente que está aqui, tocar uma música que Deus tocar no coração deles. E eu queria que esse fosse um momento, um clamor pela presença. Um clamor pela presença, de arrependimento, irmãos. Porque a presença está aqui, mas nós não desfrutamos, nós não lutamos, nós não buscamos, nós precisamos clamar, e começa com arrependimento, começa com luta, começa com entrega, tem que começar assim. Cadê o choro, cadê o arrependimento? Nós estamos vivendo, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de pessoas anestesiadas pelo entretenimento. Há uma canção de ninar demoníaca sobre nós, querendo nos fazer dormir, enquanto o Espírito Santo de Deus é o Espírito que nos desperta. Mas precisa ter um clamor, precisa ter fome, precisa ter sede, e precisa ter uma realidade, dizer, Senhor, eu não amo, eu não tenho clamado, eu não tenho buscado como o Senhor espera que eu busque. Cadê aqueles que amam a presença? Cadê aqueles que anseiam pelo Maranata do Senhor? Não só clamam Maranata, mas vivem o Maranata. Porque quando chegar esse dia, eu vou continuar fazendo o que eu já estou fazendo, amando a presença. Porque a eternidade é conhecer e prosseguir em conhecer. Ele é inesgotável. Se eu não amo a presença hoje, se eu não amo a estar com Ele hoje, o que eu vou fazer no céu? Temos vivido tempos de corações endurecidos.
Irmãos, o Senhor tem nos dito que Ele vai levantar as saias, mostrar as vergonhas. Se há algo que você precisa confessar, agora é a hora. O Senhor tem nos dito que acabou a era, o tempo de ícones gospel, de derramar em mega eventos. Chegou o tempo de comunidades locais que amam a presença, cheios do poder do Espírito Santo de Deus, derramados, que amam, que desejam, que buscam, que querem, que têm fome. Que a comunidade cristã lá seja esse lugar, que a Imagodei seja esse lugar, que tantos outros locais sejam esse lugar do amor, da presença.